Fala mentorado, fala empresário, empreendedor. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui, né, continuando o assunto e para te ajudar a explanar um pouco mais, o assunto sobre metas, né? A Metas Smart, essa ferramenta. Então você deve ter visto na nossa mentoria, né? Eu sempre dou aquela palhinha lá, mas esse é um vídeo que é assim, para deixar para você ver quantas vezes necessitar, tá bom? E aí você viu lá que metas smart, né? Quem criou foi o Peter Drucker, tá bom? Se você quer saber, essa metodologia foi dele que foi criada. É um acróstico, lembrando, né? Ou seja, uma palavra que cada letra tem um significado de uma outra palavra, né, para trazer um contexto. E aí a gente começa a abrir, né? Então, o S de smart, que em smart inclusive também em inglês significa esperto, mas vamos lá. Então, o S do smart é específico, tá bom? E aí em português a gente pode pôr como o que. Então, atrás do que você está nessa meta? O M é o mensurável, o quanto. O A é o alcançável, como. O R é o relevante, por quê. E o temporal é o quando, ok? Esses são os significados. Algumas coisas aqui eu vou literalmente ler, porque esse texto que eu tirei de um livro é muito bom e eu acho que traz uma explanação muito grande. Não dá para colocar tudo na cabeça, cada palavra, mas justamente para te mover. Tem gente que gosta de assistir e tem gente que também gosta de ler. Você provavelmente vai receber esse material em anexo para você em algum momento, caso você queira ler e revisitar. Agora, se você quiser escutar no carro, ver no celular, tem eu aqui falando, tá bom? E a imagem também vai estar aqui, especificando cada uma das questões, tá bom? Então, ser específico. Por que exatamente o que exatamente é a sua meta? Essa é a grande questão. O que exatamente é a sua meta? Ser específico quer dizer o quê? Que qualquer pessoa que olhe para a sua meta, ela consiga literalmente como que tirar uma fotografia do que você está falando. Eu sempre gosto de utilizar o exemplo aqui, tanto do carro quanto de um apartamento. Então imagina que você quer comprar um carro. Ah, qual que é a sua meta? Um carro. Que carro? Um Fusca? Uma Brasília? Não, eu quero um Honda Civic, modelo Touring, porque existem várias categorias, por exemplo, né? Teto solar, direção hidráulica, ar-condicionado, roda de ligar leve, né? Sensores automáticos, e aí você descreve ali. Chumbo, chumbo, a cor do carro. Então a pessoa que olhar aquilo ali, ela vai entender absolutamente o que você quer. E esta letra, né, de ser específico, é a parte da definição que é assim mais criativo, tá bom? Se você não especificar a sua meta, você pode confundir, né, os resultados que você está obtendo com qualquer outro tipo de objetivo. Ah, quero comprar um carro. Então, outro dia eu estava coteando um jogador de futebol, categoria de base, e ele falou para mim assim: ah, eu quero comprar um carro. Ah, que carro? Eu falei para ele. Ele, um carro. Daí eu falei exatamente isso. Um Fusca, então? Ele, não, não. Ah, mas pode ser um Celta. Um jogador de futebol, um cara que vai ganhar milhões, provavelmente, pensando dessa forma, pequeno, né? Então não. Aí depois, ou dias depois, né, a gente conversando, ele postou lá uma M5, né, uma X5 da BMW, né, com uma foto, foi muito legal. Eu vi que ele tirou proveito e captou aquela ideia de
realmente especificar o que ele queria e transformar até mesmo numa foto quando é possível. Da mesma forma, você deve fazer na sua empresa, ao determinar tanto as suas metas pessoais, as metas de equipe de cada pessoa, liderado seu, quanto as metas da sua empresa. Aumentar o faturamento em X, ter tanto de caixa, aumentar em leads, captação de números de... Existem infinitos tipos de metas que você pode especificar dentro do seu negócio. E aí vem a segunda parte, né? Mensurável. Então, mensurável é qual o tamanho da sua meta. Qual o tamanho da sua meta. O que é delimitado pode ser medido, certo? Mensurar uma meta significa determinar o seu tamanho de forma qualitativa ou quantitativa ou até mesmo através de tempo. É interessante que quando você mensura o tamanho dela, você consegue determinar quanto tempo falta para você chegar, né? No exemplo, por exemplo, do apartamento, então vamos lá, especificar o apartamento. Um apartamento no bairro X, 3 dormitórios, 2 suítes, lavabos, gourmet, sala de estar, sala de jantar, cozinha americana, área de serviço, beleza. 2 vagas de garagem, num condomínio que tem a piscina, beleza. Quanto custa? Mensurando. Ele custa 500 mil. Legal. Vou dar uma entrada de 100 mil. Vou vender a minha atual casa por 150 mil. E vou financiar mais 250 mil no banco. Ou seja, você colocou dados que precisam ser alcançados. Por exemplo, preciso juntar 50 mil, então cada R$ 1.000 você vai saber que você tem, né, para chegar até 50 mil. Você vai ter ali a obrigação agora de vender o seu apartamento. Você vai vender por 190, por 180? Não, você quer vender ele por 200. Ter que entrar em contato, por exemplo, com o banco, para que ele aprove o restante do recurso para você, certo? Então você está colocando indicadores para ver o progresso desta meta, tá bom? E aí, quando você mensura, tem perguntas, né, que você está correndo atrás. Como sei que estou conseguindo realizar a minha meta? Esses indicadores podem ser pequenas conquistas, objetivos físicos, uma soma em dinheiro e etc. É importante ressaltar que esses indicadores não são tarefas. Eles apenas mostram que algo já foi feito e que isso deixou você mais próximo do resultado final. Interessante, né? Essa frase, né? Alcançável, né? Mais uma letra, o alcançável. Como alcançarei esta meta? Para que uma meta ela se concretize, é preciso definir os passos necessários para a sua realização. Então você precisa elaborar um plano de ação. Existe uma ferramenta muito legal que é o 5W2H. Né? Cada W ali é um significado de uma palavra em inglês e também os outros dois. Né? E lá você encontra, por exemplo, quem vai fazer, quando vai fazer, por que vai fazer. Então você começa a mensurar ali os passos. Você pode até fazer depois você procura lá, tá? Eu vou trazer também conteúdo sobre essa ferramenta mais à frente. Uma planilha em linhas, né? E você põe as atividades, talvez numerando elas de 1, 2, 3, 4, 5. E também você pode colocar os status, né? Que é o quê? Literalmente um plano de ação para realizar tal atividade. Talvez, eu queira viajar para Disney, né? Para Disney, no hotel Epic, eu acho que é Epic que chama, em Orlando, porque tem 2 Disney, né? Tem nos Estados Unidos e tem na França, se não me engano, né? Então, olha lá, especificou. E aí você colocou lá
o que você precisava, juntar tanto de dinheiro. Só que daí vem as atividades, né? Pesquisar o hotel, pesquisar uma agência de turismo, se você vai fazer sozinho, tirar os passaportes seu e da família, tirar o visto, né? A melhor data que isso vai se encaixar. Olha só, são tarefas que você vai desempenhar para alcançar aquele objetivo. Como é que você pode transformar isso para sua meta? Dependendo. Aumentar o faturamento. Atividades. Através do quê? Busca de leads. Leads qualificados. Tantas coisas que atividades eu vou ter que fazer. Gerar novos produtos para aumentar o faturamento, né? Mentorias, cursos, produtos agregados, né? Você está pensando em coisas que você vai ter que produzir para aumentar o seu faturamento. Isso é um exemplo só, né? Depois você pode elaborar a sua melhor. E pode me procurar caso você tenha dúvida para a gente fazer esse passo a passo e te nortear melhor na relação das metas. Estou transcrevendo isso às vezes para o pessoal porque fica mais fácil. Você fazendo talvez as suas metas pessoais, você vai conseguir transportar isso depois para o empresarial, que muda algumas coisas, tá bom? Vamos aqui para o próximo. Aí vem o relevante. Qual a importância dessa meta? Como a gente mencionou, provavelmente na mentoria, e eu li isso aqui, vou ler de novo, de todos os itens da meta SMART, o que eu classifico como mais importante é essa daqui, a relevância. Ela é a principal pergunta que nós devemos fazer antes de começar a trabalhar na meta. Então a pergunta é: por que isso é importante para mim? Por que eu quero realizar? Por que vou investir tempo neste objetivo? Então você percebe que isso vem lá dentro de você, tanto nas suas metas pessoais, quanto na sua meta empresarial. Talvez você fale assim: eu quero ganhar muito dinheiro. Por que você quer ganhar muito dinheiro? Quanto é muito dinheiro para você? Né? Porque quando você acha um verdadeiro motivo, a relevância de uma meta, você passa a não fazer as coisas só por fazer. Você não cria tédio, você não cria procrastinação, porque você tem alguma coisa movendo você, impulsionando você para atingir essa meta, certo? Então, reflita bastante nas 3 perguntas que fizemos. Por que isso é importante para mim? Por que eu quero realizá-la? Por que vou investir tempo neste objetivo? Perfeito? E o último, né, dessas 5 letras é o temporal. Quando é que eu vou realizar a minha meta? Então, uma boa definição de metas é um sonho com data marcada para acontecer. Se você não tiver uma data, vai ficar empurrando com a barriga o realizar, o alcançar dessa meta. É preciso ser específico e definir o tempo necessário para a realização de um sonho. Você conhece aquela famosa frase de impacto? Daqui a 1 ano eu vou fazer. Em maio eu me caso. E etc. Né? Esse ano eu vou emagrecer. Elas saem da sua boca e vão simplesmente para lugar nenhum. Porque se você for revisitá-las, elas não tinham data. Elas não tinham prazo para acontecer. Quando você especifica uma data, mesmo que você erre, não fique chateado. Prorrogue ela, mas põe uma nova data. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos pessoas que erramos. Mas eu tenho certeza, existe uma frase de impacto, né, muito utilizada às vezes, que fala assim: se você mirou na lua e errou,
tenha certeza que você acertou uma estrela. Ou seja, você alcançou objetivos. Você já não está mais no mesmo lugar, porque você esteve em busca de algo. Talvez no emagrecimento, por exemplo. Ah, eu queria emagrecer. E você fez esforço, você malhou. Ah, talvez 10 quilos. Consegui 8. Não chegou no objetivo. Mas de 0 para 8 é muito. Faltou pouco. Ajuste. Se provoque. Certo? Compreendeu? Ah, cheguei em um faturamento de 100 milhões. Mas consegui só 80. Se esforce mais, ajuste. Ponha de novo. Melhore os seus processos, melhore as suas ações lá no 5W2H. Reveja o seu plano de ação para alcançar elas. Com certeza você vai alcançar. Bem, é desta forma que encerramos esse assunto sobre o planejamento de metas SMART. Você vai receber esse material para consulta e fica também aqui a gravação para que você consulte quando quiser e necessitar. Um forte abraço e fique com Deus. Sucesso nos seus negócios.